olho por olho. Mateus 5:38-42. Nossa época se caracteriza por ilegalidade. Ela tem invadido nossa sociedade a um grau imprevisto e sem precedente. Os que fazem da lei a sua profissão estão sendo convocados para repensar o propósito da lei na sociedade. Em nossos dias, o indivíduo exige seus próprios direitos e o direito de agir como lhe apraz. Pouca consideração se dispensa ao efeito que isto possa ter sobre a vida de outrem. A palavra de Deus é muito específica quanto ao propósito da lei. Quer se trate da lei civil, da lei doméstica, da lei eclesiástica, da lei dada por Deus por intermédio de Moisés, quer da lei procedente dos lábios do Senhor Jesus, toda lei tem o mesmo propósito primário: proteger os inocentes dos transgressores. Paulo escreveu: Não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. 1 Timóteo 9:11. Nessa sucinta declaração, o apóstolo ensina que Deus deu a lei para a proteção dos justos contra os ímpios, e dos inocentes contra o ataque dos injustos. Quando Nosso Senhor, no capítulo 5 de Mateus, esboçou para os homens as exigências da piedade, da santidade e da justiça, ele fez uma afirmativa que deixou perplexos a muitos. Trata-se de um provérbio pouco entendido. Referindo-se à lei do Antigo Testamento, Nosso Senhor disse: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. 5:38-42. O Senhor tratou aqui dos problemas básicos da origem da lei, qual o uso que o crente deve fazer dela, e como a pessoa justa pode usá-la. 3 vezes o Antigo Testamento declarou aquilo que o Senhor cita em Mateus 5:38, olho por olho, dente por dente. Examine o Antigo Testamento e observe como esse princípio foi formulado e usado. Em primeiro lugar, veja Êxodo. Se homens brigarem, e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se, com violência, fizer cair um dente do seu escravo, ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Êxodo 21:22-27. Nesta passagem Deus introduziu na lei o princípio de que pelo dano causado deve haver indenização de igual valor. Se alguém ferir uma mulher grávida de sorte que ela perca o filho, o marido tem o direito de determinar o valor da criança, e quem causou o dano à futura mãe é responsável pelo pagamento. Se alguém ferisse uma pessoa, resultando perda da vista, da mão ou do pé, os juízes deviam determinar o valor da perda a ser indenizada. Não bastava um sinal de pagamento, as exigências da justiça não se satisfaziam com meros sinais. Tinha de haver pagamento de igual valor ao dano causado. O segundo caso que usa esta frase está em Levítico 24:19-20. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Deus não exigia mutilação de quem causou o dano. Disse, porém, que devia haver indenização de igual valor, determinada pelo indivíduo prejudicado. A lei protegia o inocente do culpado e requeria indenização de igual valor pelo dano causado. A parte prejudicada tinha o direito à indenização. Não era o causador do dano que tinha direito de ser protegido. O prejudicado é que tinha direito de ser defendido e protegido pela lei.
Sob a lei de Deus, o injusto ou transgressor da lei perdia seus direitos. O ferido é que tinha direitos, e a lei o protegia do causador dos ferimentos. Outro emprego deste princípio encontra-se em Deuteronômio 19, 15, 21. Aqui está uma nova provisão para proteger o inocente. Não se tratava de proteção em virtude de ferimentos. Este assunto já havia sido resolvido em Êxodo e em Levítico. Aqui se protegia da falsa acusação. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens, que tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esta passagem diz que se 2 homens concordarem em apresentar uma falsa acusação contra um indivíduo para receber dele algo que por direito não lhes pertence, e os juízes acharem que esses homens são testemunhas falsas, o que eles tentaram obter do inocente devem pagar a este por danos oriundos da falsa acusação. Tinham de pagar-lhe soma igual a que tentavam extorquir-lhe, olho por olho, dente por dente, igual retribuição ou pagamento por uma falsa acusação. Deduzimos dessas 3 referências que Deus protegia o inocente do culpado. Em todos esses casos o inocente gozava de direitos e podia exigir-los perante a lei. Então, por que Cristo disse, ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mateus 5, 38, 39? Disse-o porque embora o justo possa ter seus direitos, ele demonstrará a sua justiça abrindo mão deles. A justiça, a piedade e a santidade não reclamam seus direitos. O caráter da justiça e da piedade é abrir mão deles. Nisto Jesus Cristo tornou-se o supremo exemplo, ao ser diante de Pilatos acusado falsamente, sem provas. Tinha o direito de reclamar indenização por acusação falsa, mas tinha também o direito de não se valer dele. Manifestou sua piedade e santidade não por exigir o que de direito lhe pertencia, mas por abrir mão do que era seu. Quando as multidões perguntaram a Nosso Senhor, que é que caracteriza o homem justo, ele respondeu, o justo se caracteriza por um altruísmo que não reclama seus próprios direitos. Este altruísmo é manifestação de amor, porque uma característica fundamental do amor é ser ele atencioso. O amor não busca o seu próprio bem, busca o bem de seu objeto. O Senhor ensinou que se alguém nos fizer mal, ferindo-nos numa face, não devemos reagir exigindo nossos direitos à indenização. Devemos renunciar aos nossos direitos, mesmo que tal pessoa abuse de nosso amor e altruísmo e nos fira pela 2ª vez. Cristo disse que isto é que caracteriza a justiça. Se ele demandar com nós para tirar-nos a túnica, demos-lhe também a capa, se ele for além do que tinha direito de reclamar, e tirar de nós mais do que o devido, não façamos valer nossos direitos. Renunciemos a eles para demonstrar a justiça de Cristo. A Palestina era território ocupado nos dias de Nosso Senhor. Israel transbordava de soldados romanos. Os soldados estavam em movimento constante. O método de transportar seus pertences era recrutar homens que lhes levassem a carga. Quando um soldado romano se mudava de uma aldeia para outra, pegava um homem corpulento da localidade e o obrigava a carregar seus pertences até a próxima aldeia. Para proteger os habitantes do território ocupado contra os abusos do soldado, a lei romana dizia que o soldado podia recrutar um civil para levar-lhe a carga apenas por 1 milha. Depois disso o homem era liberado e o soldado teria de encontrar outra pessoa que lhe prestasse o serviço. Nosso Senhor disse que se alguém nos recrutasse para levar-lhe a carga no trajeto de 1 milha, ao sermos liberados no fim do percurso, de bom grado a levaríamos mais adiante. O recrutado tinha seus direitos.
A lei protegia-os, mas ele tinha o direito de renunciar a esses direitos para manifestar a justiça de Cristo. Encontramos este princípio por todo o Novo Testamento. Vejamos o que Paulo diz. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 9 e 10. O justo manifesta amor. O amor é atencioso e altruísta. Como se revela esse amor? Paulo disse: abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. V 14, 1, 5. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, não vos apegueis a vossos direitos, não demandeis pelo que vos é devido, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. V 19. Se foi cometido algum erro, entregue-o ao Senhor. Não se vingue, não busque seus próprios direitos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. V 20, 21. Paulo mostrou-nos o que nosso Senhor disse no capítulo 5 de Mateus: a pessoa tem direitos. Seus direitos foram violados. A pessoa pode exigir indenização. Mas o justo deixa esse problema com Deus, e demonstra amor e perdão até mesmo aos seus inimigos. Isso é justiça em ação. Paulo menciona de novo este mesmo princípio em 1 Coríntios 6. Aqui ele luta com o problema de um crente recorrer ao tribunal contra outro crente para cobrar o que de direito lhe pertence. Certo homem insistia em seus próprios direitos, e o apóstolo criticou o descrédito que esse testemunho trazia ao mundo incrédulo. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? V 7. Paulo disse que o sinal do homem piedoso é abrir mão de seus direitos para que possa manifestar o amor altruísta de Cristo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, diz o apóstolo Paulo em Romanos 13 de outubro. A lei nos dá direitos, mas também nos dá a liberdade de renunciar a eles, e assim manifestar a justiça de Cristo. Temos nossos direitos, e a palavra de Deus os protege. Temos, também, a liberdade de renunciar a eles para demonstrar o amor de Cristo. Não é a demanda por seus direitos que caracteriza o justo, mas o desistir deles é que destaca o homem que agrada a Deus.